Algumas pessoas têm ideias, se calhar, um bocadinho ao lado do que é que será a mediunidade, o que é que será ser médium, e então vamos tentar abordar esse tema. Mas vou tentar abordar esse tema com uma abordagem crítica do fenómeno mediúnico. Mas o que é que ele quererá dizer com isso? Porquê uma abordagem crítica e porquê questões de autenticidade e controle moral e tal? Vamos lá tentar desmontar isto para tornar isto simples, está bem? Vou começar com uma questão. Será que todas as comunicações dos espíritos são autênticas? Querem arriscar? Atenção que eu não estou a falar do caso de fraude, né? Imaginem, vamos partir do princípio que existem médiuns que são de facto médiuns e existem ilusionistas, né, a fazer-se passar por médiuns. Eu não estou a falar disso. Ou seja, aí de facto aqueles que faziam truques de ilusionismo não eram verdadeiras. Agora vamos só para aqueles casos em que a mediunidade existe. Será que, vou repetir novamente a pergunta, será que todas as comunicações dos espíritos são autênticas? Podem não ser sérias. Então vamos ver. Podem não ser sérias, exatamente. E é por isso que no início estava uma abordagem crítica. Porquê essa abordagem crítica? No espiritismo, bem, em tudo, mas agora estamos aqui numa associação espírita, vamos falar de espiritismo. Convém termos um grande papel de discernimento dentro do espiritismo e saber discernir entre o que será mais correto, menos correto, moralmente que nos convém ou não, não é? E talvez exista uma forma mais simples ainda de explicar isto. Penso que todos nós sabemos que isto aqui é um tomate, não é? Ora, algumas pessoas gostam de tomate, outras não e tal, mas o que algumas pessoas não sabem é que o tomate é um fruto, não é? Pronto. Algumas pessoas pensam que é um legume. Eu, por exemplo, julgava. Então, o que é discernimento? Discernimento é o conhecimento de saber que o tomate é um fruto, não é? Isso é conhecimento. Mas depois, não o colocar na salada de frutas já é sabedoria, não é? E então, isto é um bocadinho o exercício do discernimento. E Allan Kardec, que, para quem estiver aqui pela primeira vez, dedicou-se a estudar este tema pela primeira vez de uma forma concreta e com método, e de onde surgiu então aquilo que nós hoje conhecemos por doutrina espírita, doutrina de reunião de conhecimentos. Em 1857 lançou um livro que é o Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro de 5 que servem de base, e ele tinha um pensamento bastante crítico, e aconselho toda a gente que tenha curiosidade sobre espiritismo em ler estas obras, porque de facto uma pessoa fica espantada com a inteligência daquele homem. E ele chama a atenção de várias coisas. Para já, chama a atenção desde logo para o discernimento, para as pessoas pensarem sobre aquilo que está a acontecer. Outras coisas que ele chama a atenção: separar o fenómeno do conteúdo. Se calhar a maioria de nós, se agora existisse aqui um fenómeno mediúnico, ficávamos, ei, epá, em princípio as cadeiras não vão sair do sítio, não vamos começar para aí com as cadeiras a voar, mas vamos imaginar que agora recebíamos aqui uma mensagem do mundo espiritual. Se calhar a maioria de nós ia ficar feliz porque estava a ver uma mensagem espiritual a chegar, esse é o fenómeno, mas depois não ligava ao conteúdo. E o conteúdo é o mais importante, não é o fenómeno. Okay? Não é
Por exemplo, eu lembro-me que antes de tropeçar no espiritismo, quando eu ouvia falar de espiritismo ou de médiums, eu vinham logo à cabeça, era pessoas com turbante e vestidas de branco e sei lá, e que deitavam búzios, por hipótese, outra coisa qualquer, que sabiam adivinhar o futuro. Isso não tem nada a ver com o espiritismo, nem com esta mediunidade que nós estamos aqui a falar. Então, como aquele senhor estava a dizer há pouco, que é muito bem, podem não ser sérias, ou com elevação, vá. Ou seja, o facto de nós recebermos uma mensagem do mundo espiritual não é garantia que depois essa mensagem seja elevada, não é? Mas há mais. Allan Kardec, com o seu pensamento científico, tinha muito controle moral das comunicações e chamou muito a atenção para isso. E eu vou tentar resumir. Ele chegou ao ponto, por exemplo, o Livro dos Espíritos é composto por 1019 perguntas e respostas. E ele compilou aquelas perguntas e respostas, mas houve umas quantas, não sabemos quantas tenham sido, que ficaram de parte. Porquê? Porque ele não conseguia perceber se de facto eram corretas. Então, por exemplo, uma das formas de validação, controle universal. Imaginem, ele, na altura não havia internet, nem telefone, nem nada disso, já havia vários grupos espíritas pela Europa, entre os quais, por exemplo, também Portugal, e ele escrevia a mesma pergunta por carta para vários sítios diferentes. E depois havia reuniões mediúnicas nesse local, não é? E depois ele receberia, nenhum desses grupos sabia da existência dos outros, não é? Ele recebia as respostas e era uma forma de validação. Não era exatamente pelas mesmas palavras, mas se há resposta àquela pergunta em todo o lado os espíritos davam as mesmas respostas, estávamos aqui perante uma universalidade, né? Uma coerência moral, um controle universal do ensino dos espíritos. Agora, quando, isso é uma coisa a ter cuidado, quando, por exemplo, se recebe uma comunicação espiritual isolada, numa associação espírita qualquer, a dizer uma informação que em mais lado nenhum surge essa informação, não quer dizer que esteja logo, em princípio, de eliminar, mas não há universalidade, não, aquilo não está, quando a espiritualidade quer passar conhecimento, começa a surgir essa informação em todo o lado, mais ou menos ao mesmo tempo, está bem? Mas há outras formas. Então, volto aqui a fazer a pergunta: será que todas as comunicações mediúnicas são autênticas? A resposta é não, não é? Nem toda a comunicação autêntica é elevada, não é? Porque às vezes, e atenção que isto que eu vou dizer a seguir também por si só não tem nada de mal, não é? O médium, nós vamos falar isto um pouco mais à frente, também pode estar a receber uma comunicação anímica, ou seja, não está nenhum espírito, é o próprio médium. O que por si só não quer dizer que a mensagem seja má, mas também existe essa possibilidade e muitas outras. Agora, pois isto ficou muito pequenino, eu da próxima já não corro este erro. Que riscos existem na aceitação cega de todas as mensagens? Existe um risco muito grande. E, por exemplo, no livro dos médiuns, o espírito Erasto chama a nossa atenção de uma forma muito categórica, que é: mais vale rejeitar 10 verdades do que admitir uma única mentira. Então isto quer dizer o quê? Que se nós, imaginem, estamos aqui numa reunião mediúnica, recebemos 10 mensagens até bonitas e tudo mais, mas nós não conseguimos perceber, validar se aquela mensagem tem valor, se é correta ou não, mais vale rejeitá-las do que correr o risco de admitir uma única mentira, porque senão temos o risco, como já vamos ver a seguir, de cair
na fascinação, por exemplo, médiuns que pensam que só eles é que recebem os espíritos de luz e que só eles é que só através deles é que vêm as mensagens boas e tudo mais, quando temos de ter muita calma com isso. Então, essa abordagem crítica impede-nos ou protege-nos de cair em 3 perigos comuns, são eles. Ter uma crença ingênua naquilo que se aceita, né? Basta receber uma mensagem de um espírito e pronto, toma-se logo como verdade. Não pode ser, né? Imaginem o seguinte, imaginem que numa reunião mediúnica aparecia um espírito a dizer que eu, sei lá, há 200 ou 300 anos atrás, fui padre. Pá, se calhar fui, mas e então? Não tenho forma de tentar perceber se aquilo é verdade ou não. Não tenho ninguém a quem perguntar se de facto eu fui padre ou não há 3 séculos atrás. Ou seja, temos de ter calma, não é só porque recebemos uma mensagem que, pronto, isto veio dos espíritos, é verdade. Depois isto também é a origem de muitas mistificações, que é quando espíritos, vamos ver, o lado de cá é um espelho imperfeito do mundo espiritual. Então, tal e qual como nós cá existem pessoas boas, pessoas mazinhas e pessoas mais ou menos, quer dizer que do lado de lá, porque quando eu desencarnar, vamos imaginar que eu agora morria aqui, pumba, isto era uma escandaleira que enfrentou toda a gente, era mau, não é? Mas vamos imaginar que eu agora desencarnava. Eu chegava ao lado de lá, exatamente o mesmo Francisco que está aqui, ou seja, com os mesmos defeitos, com as mesmas qualidades, com os conhecimentos que eu tenho. Portanto, do lado de lá, obviamente também há, porque nós somos espíritos, só que somos espíritos temporariamente no corpo de carne. Então, do lado de lá também há espíritos bons, espíritos que nem por isso, espíritos maus como as cobras, estou a brincar, mas e então temos de ter cuidado. Então, imaginem, quando espíritos inferiores estão a tentar desviar-nos do bom caminho, podem, ou então espíritos encarnados, mesmo pessoas que estão a tentar trapacear, podem explorar a credulidade das pessoas que acreditam nas coisas facilmente. E depois, por último, é a deturpação doutrinária. E existem, assim, 2 tipos de deturpação doutrinária mais usuais. Um deles é não ler, não estudar e depois, quando perguntam alguma coisa àquela pessoa, a pessoa, em vez de admitir que não sabe, olha, não sei e vou procurar sobre isso, não, entra na faixa do achómetro, não é? Eu acho que, e aquele acho que, passa a ser uma verdade. Mas depois isso também acontece com mensagens que se recebe do mundo espiritual e como aquilo não passa por crivo nenhum da razão, não temos uma abordagem crítica, não, se nós recebemos isto é porque isto é mesmo verdade. E então corremos o risco de começar a pensar que, e agora desculpem lá, eu vou entrar aqui em exageros, mas é só para explicar, que do outro lado há unicórnios, com arco-íris e não sei o quê, não é? E não é assim. Por falta de verificação. Agora, o fenómeno mediúnico, o que é isso da mediunidade em si? Vamos aqui entrar nesse capítulo. O que é a mediunidade? Vamos imaginar que eu sou médium, mas é só imaginação mesmo, ok? Vamos imaginar que eu sou médium e, como o próprio nome indica, eu servia de meio, estava no meio entre o mundo espiritual e o mundo físico. Pronto, então vamos imaginar que a Catarina tinha desencarnado e queria dizer ao Lucas que o Lucas era muito chato. Ela, por exemplo, podia aproveitar que eu era médium e fosse, porque meio fosse, por exemplo, dizer-me ao ouvido, dizer, olha, diz ao Lucas, assim, assado, pronto. Então, o que a maioria das pessoas não sabe é que esta característica da mediunidade não tem nada de paranormal, não é nada do outro mundo. É uma característica biológica mesmo. E é natural, tão natural como ver, ouvir, o olfato, o paladar.
nós temos os 5 sentidos, afinal não temos 5, temos 6. E, segundo a obra de Allan Kardec, então, todos nós somos médiuns. O que é que acontece? A maioria de nós são médiuns em estado latente. E depois há uns que são médiuns num estado ostensivo. E nós temos o costume de chamar às pessoas de médiuns aquelas que são mais ostensivas, mas todos nós temos aquela intuiçãozinha, aquilo que aconteceu e que não tem explicação. E atenção, e é preciso que quando acontece alguma coisa fora da caixa, tentar dar sempre uma explicação racional. Não vá haver barulhos em casa e depois os espíritos têm costas largas e afinal era uma canalização que estava com ar e fazia barulhos e tal. Então, a mediunidade é, de uma forma assim muito simplista, isto. Então, em certas condições, por exemplo, numa associação espírita, as pessoas com mediunidade aprendem, estudando, por exemplo, com o curso de espiritismo, depois a seguir o estudo da educação da mediunidade e tal, aprendem a controlar, essa mediunidade e fazer como nos rádios antigos. Lembram-se que nós rodávamos para procurar os postos? Então, quando não é a altura de sintonizar aquilo, porque o corpo é nosso, nós é que mandamos, e então, por exemplo, numa reunião mediúnica, em certas determinadas condições, então concentrar-se e abrir espaço a sintonizar qualquer coisa. Vamos falar assim. Então, e que tipos de mediunidade é que existem? Muitos. Há pessoas que veem, há pessoas cujos espíritos falam através delas, há pessoas que escrevem, ou seja, que os espíritos pedem o braço emprestado, por exemplo, se for mecânico, ou então ditam e o médium escreve o que está a ditar. Existe N números diferentes de mediunidades. E depois, existem algumas pessoas que até têm mais do que um tipo de mediunidade. E isto não tem nada a ver com o espiritismo, a mediunidade. Existem médiuns que são ateus, que são budistas, que são evangélicos, que são católicos, está bem? Aliás, a maioria dos médiuns nem sequer sabe que o são. Vamos buscar aqui um exemplo, como a maioria de nós ou cresceu na educação católica, ou pelo menos não cresceu com a educação católica, esta história é-lhe conhecida. Por exemplo, os 3 pastorinhos em Fátima, eu agora já não sei quem era quem, mas a Lúcia, eu tenho certeza, a Lúcia via e ouvia a senhora, não é? 2 tipos de mediunidade. E depois do Francisco e da Jacinta, aí é que já não tenho certeza, um deles só via e o outro só ouvia. Né? Estão a ver aqui os tipos de mediunidade diferentes. E existem N tipos de mediunidades diferentes, de efeitos físicos, tudo mais. Sempre com uma utilidade útil, não é? Então, e como é que ocorre, por exemplo, aquele exemplo que eu disse há bocado? Vamos imaginar que a Catarina tinha desencarnado e que eu, por exemplo, era médium de psicografia, ou seja, que os espíritos podiam escrever através de mim. Como é que isso ocorre? Nós, se formos materialistas, achamos que o nosso corpo é só aqui um amontoado de células, não é? Pronto, ponto final. E quando se morremos é como apagar a televisão. Se formos espiritualistas, tivermos alguma crença, seja do qual for, católico ou que crença for, desde que acredite que continua algo para além da morte do corpo físico, as pessoas normalmente costumam chamar isso de alma, de espírito, né? Energia, enfim. Mas aquilo que os espíritos nos dizem é que nós somos compostos por 3 coisas, que é o corpo físico, é de facto o espírito, que é a centelha divina, e existe uma coisa que faz a ligação entre o corpo físico e a centelha divina e o espírito, que no espiritismo se deu o nome de perispírito, que para nós não é matéria, mas os espíritos dizem que é alguma coisa, só que é uma matéria que nós não temos ainda capacidade de perceber. Para nós não é nada, tanto que atravessa paredes. Então imaginem, um médium quando está numa reunião mediúnica e concentra-se, né, esse perispírito vá como que expande um bocadinho e o espírito que quer comunicar como que vá
abraça ali aquele perispírito e é assim de perispírito a perispírito que se dá entre encarnado e desencarnado. Isto de uma forma simplista, está bem? Depois convido-vos a lerem então o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, que vão muito mais profundos. Então, e outra coisa que normalmente as pessoas costumam dizer, será que a mediunidade é um dom? Aquela pessoa tem o dom da mediunidade. Ou é uma faculdade natural? Não é dom nenhum. É uma faculdade normalíssima. E ainda por cima, às vezes existem aquelas expressões, eu não sou muito versado nessa área, mas do cofre aberto ou do cofre fechado, então a pessoa com a mediunidade tem o cofre aberto, mas se for à mesinhazinha não sei de onde, fecha-lhe o cofre, isso é impossível, ou seja, a pessoa tem mediunidade, pode deixar de facto de ter mediunidade, mas não é porque alguém faz aí um perlim-pim-pim, não é? Se eu não tiver, por exemplo, vamos imaginar que eu sou médium e não tenho juízo nenhum e eu vinha com uma missão qualquer de ajudar a humanidade através da mediunidade, se eu me portasse mal, depois cortava-me a mediunidade, não havia dificuldade. Mas é uma faculdade natural, não tem nada de paranormal, era aí que eu queria chegar. E que variáveis é que influenciam a qualidade da mensagem que se recebe? Por exemplo, numa reunião mediúnica. Há várias. Primeiro, é o espírito que se quer comunicar, né? Pode ser, como eu já disse há bocado, uma pessoa melhorzita ou menos boa, não é? Logo aí vai influenciar a qualidade. Mas também a moral do médium, ou seja, fatores físicos, psicológicos, morais e espirituais são o que influenciam essa qualidade. Vou tentar trocar isto por miúdos. Como já devem ter percebido, eu sou assim bem choné, não é? Então era impossível, com o meu grau de evolução, vir aí um espírito muito à frente, por exemplo, Jesus, e passar uma mensagem, não, isso era completamente fora, não, era impossível, pronto, isso alguma vez acontecesse, se porventura fosse médium, não é? Era como é que se chama? Fascinação, uma tentativa de... Então, e como é que nós conseguimos reconhecer a origem de quem é que está a comunicar, né? Uma é a forma versus o conteúdo. Por exemplo, já falámos disso aqui há pouco. Às vezes, olha, um espírito evoluído tem uma capacidade muito interessante, que é dizer muito por poucas palavras. Portanto, logo aqui já verem ao tempo que eu estou a falar. E então, quando aparece uma mensagem que aquilo parece que é um comboio daqueles que passam à noite de carga, que nunca mais acaba, e depois anda ali à volta com palavras muito bonitas e tal, mas depois nós vamos para o meu sumo e não sai nada, não é? Isso é logo mau sinal. Normalmente, uma entidade superior, quando tem por objetivo passar alguma mensagem mais para nos fazer pensar, utiliza uma linguagem muito superior e sem esses floreados. Depois os critérios que já falei há bocado, de lógica, moral e universalidade. Mas ainda existe uma que falta explicar, que é o médium enquanto intérprete. Vou tentar explicar isto com outra imagem. Vocês sabem quando falta água por algumas horas, depois quando a água volta e que se liga à torneira, aquilo muitas vezes vem assim meio sujo, não é? Porquê? Que é as impurezas que estão no cano, nos canos. Ora, aquilo depois passa e nós, aparentemente, a água que está a sair das nossas torneiras está completamente limpa, não é? Mas não é bem. Há sempre qualquer resíduo que está a passar das canalizações. Então, vamos fazer esta analogia. O médium,
quando está a fazer de meio para um espírito passar uma mensagem, há sempre qualquer coisa do médium que também passa, não é? Por isso também é importante o médium fazer o esforço para a sua própria evolução moral. Mas existe outra coisa. Imaginem que há um médium que recebe uma mensagem muito bonita e até que aparentemente aquilo faz sentido, mas o médium diz assim: epá, mas eu não me senti nada bem quando estava a receber essa mensagem. É logo caso para chamar a atenção e calma. Porquê? Por exemplo, imaginem o seguinte: eu poderia ser um criminoso e cometer crimes muito bem feitos e que ninguém descobria que era eu. E depois eu vinha para aqui com um arzinho de sonso, não é? Fazer palestras no centro espírita e conseguia-vos enganar a todos, não é? Porquê? Porque nenhum de vocês consegue ver a minha essência, não é? Estão a confiar que, pronto, ele se calhar até é mais ou menos bom rapaz. Mas, no limite, eu podia ser um criminoso e estar-vos aqui a enganar. E nós conseguimos fazer isto. Agora, a partir do momento que eu desencarno e passo para o lado de lá da vida, isso deixa de acontecer. Aquilo que eu sou é aquilo que eu mostro. Eu deixo de conseguir enganar. Okay? Então, se eu tiver assim uma faixa vibratória mais baixa, vamos fazer isto assim graficamente, que é para se perceber. Se houver uma pessoa com uma faixa vibratória mais alta, por exemplo, vamos imaginar que este espírito está a tentar enganar com uma mensagem, né? Que é esta pessoa que tem uma faixa vibratória mais alta. Ele, quando vai tentar passar a mensagem, ele pode ser muito inteligente e até tentar enganar com uma mensagem muito bonita, mas aquela faixa vibratória faz o médium sentir-se mal. Ou seja, ele consegue enganar em tudo menos naquilo que ele é, na sua essência. Essa é uma das formas. Mas há outras. Como é que nós conseguimos distinguir outras formas? Se uma mensagem é autêntica. Por exemplo, vamos imaginar que agora recebíamos aqui uma mensagem assinada por Santo Agostinho. E que essa mensagem dizia que aqui determinada pessoa, sei lá, Catarina, tinha uma missão grandiosa e que ia ser escolhida para uma coisa excepcional e tudo mais. Ora, como vinha assinado pelo Santo Agostinho, tínhamos que acreditar, não é? Como eu disse desde o início, não, é preciso ter muito cuidado com isto. Então, o que conta não é o que está assinado na mensagem, até muitas vezes nem assinam, é o conteúdo que transmite. E quantas vezes é que não deve acontecer em associações espíritas pelo mundo haver alguém que de facto é conhecido da história e para se ligar mais à mensagem que está a passar do que ao nome, até assina com outro nome qualquer, para nós focarmos é na mensagem. Imaginem que, olha, o exemplo do Santo Agostinho, se calhar que se quisesse pensar uma mensagem aqui para nós, se calhar assinava como Joaquim, assim, uma coisa que não chamava a atenção, mas nós percebíamos que era um espírito mais evoluído pelo tipo de mensagem. Mas os médiuns não estão sozinhos, ou não deveriam estar. Uma coisa que é muito perigosa é quando as pessoas, na sua inocência, né, julgam que sabem e então que estão bem a trabalhar, por exemplo, na mediunidade, sozinhos lá em casa. Eu atendo pessoas, até nem levo dinheiro nenhum. Ou então, o caso pior é, as pessoas deixam aquilo que quiserem, que é, as pessoas depois ficam encostadas à parede, né? Quanto mais deixarem, mais aquilo poderá resultar, né? Mas médiuns isolados é um problema. Porquê? Ao estarem isolados, não há troca de informação, não há entreajuda num grupo em que se chama a atenção uns aos outros a dizer assim, olha lá, isso se calhar temos que pensar bem nisso. Então, o carácter do médium é importante, mas depois o grupo mediúnico também, e é
Tem que ser pessoas unidas, que se conheçam muito bem e que tenham confiança para ir chamando a atenção uns aos outros. Porque senão corremos o risco de haver algum daquele grupo mediúnico que começa a ficar vaidoso ou, pronto, a tentar explorar a ignorância, e tem que haver a boa qualidade de alguém chamá-lo a atenção, não é? Para que mude, que está a entrar em fascinação. Agora, aqui outra pergunta. Pode um médium talentoso, vamos chamar-lhe assim, ser perigoso? As mensagens que ele recebe? Pode sim. Porque, lá está, deve estar sempre pronto a aceitar as ideias das outras pessoas do grupo da reunião, manter a humildade, estudar, ter disciplina, enfim, dentro do possível a vigilância moral, o critério, o bom senso. Mas atenção, as pessoas que pertencem a uma reunião mediúnica não são perfeitas, está bem? Perfeito só Deus. E se no Espiritismo se estivesse à espera de só aparecerem médiuns de pessoas boazinhas, não havia reuniões mediúnicas em lado nenhum. E quem diz nas reuniões mediúnicas, diz enquanto palestrante ou outra coisa qualquer. Agora lembrei-me de uma piada, vou ter que contar a piada. Por exemplo, eu até, aparentemente, sou um rapaz com juízo, não é? Mas vejam lá bem que eu até já fui casado 2 vezes. Ou seja, algum defeito tem de ter, não é? Agora, em minha defesa, por exemplo, estava aqui a lembrar, Jesus, acho que ela era a samaritana, não era? Ele estava lá ao pé da fonte de Jacó, né? Ela tinha sido casada, penso que 5 vezes, ou que era, e Jesus, para além, bem, aqui estão a ver, Jesus ia ter sempre com as pessoas que eram mais necessitadas, com aqueles que eram ostracizados pela sociedade, e então ninguém ia com ela à fonte, porque ela já tinha sido casada não sei quantas vezes, ainda por cima acho que ela era judia, e aquilo também não ficava bem falar com ela, e depois também na altura não era bom um homem estar isolado a falar com uma mulher, e Jesus foi contra isso tudo, não é? Então, eu estava a brincar, mas agora falando a sério, não podemos estar à espera, as pessoas têm que, ou seja, como diz na própria obra base, um verdadeiro espírito é aquele que se esforça por melhorar, não é aquele que para domar os seus maus pendores, não é aquele que consegue. Imaginem que eu tenho 10 defeitos, terei mais, mas vamos imaginar que eu descobri 10. Se eu durante esta vida conseguir emendar 2, já vou para o lado de lá melhor do que o que vim. Pronto, já é qualquer coisita. Então, a resposta de como manter um grupo mediúnico saudável é igual. É estudar, estar aberto às ideias dos outros, manter a humildade, disciplina, estudo constante, não pensar que se é melhor que outra pessoa qualquer, porque não somos, enfim, ter a vigilância moral, critério e bom senso. Então, e quando é que, será que existe alguma fronteira entre a crítica construtiva e depois o perigo da censura? Vamos ver. É preciso ter bom senso. Vamos imaginar que eu e a Catarina estávamos num grupo mediúnico, os dois. E a Catarina, e muito bem, não gostava de mim, pronto, porque eu era um bandido. Existe aqui uma diferença entre a Catarina chamar-me a atenção de, olha Francisco, se calhar não estás a agir bem, ou vê lá, isso que estás todo contente a dizer que recebeste, não sei o quê, este tipo de crítica construtiva, do que uma perseguição, não é? Qualquer coisa que o Francisco dissesse ou fizesse, pum, pum. Portanto, isso é essa a diferença. E será que existe o perigo da censura no movimento espírita? Às vezes parece, mas
Existe aqui dois extremos, que é, nós já de 1857 até hoje ainda não conseguimos perceber na totalidade a obra básica de Allan Kardec. Aliás, até me arrisco mais a dizer, nós de há 2000 anos para cá ainda nem conseguimos perceber bem a mensagem que Jesus deixou, né? Mas agora vamos centrar aqui só no Espiritismo. A obra que Allan Kardec codificou, ainda não conseguimos entendê-la na sua plenitude. E já, por um lado, quem defenda com unhas e dentes que já está completamente ultrapassado, que temos é que evoluir, não sei o quê. Calma, as coisas evoluem, mas não é esquecer aquilo que nós nem sequer conseguimos entender na sua plenitude. E depois há o inverso, que é o não, daqui não sai, daqui ninguém me tira, e não abrir aqui uma abertura à ciência e ao diálogo. E isso é perigoso também, quando centros, associações espíritas começam a ficar isoladas, é a mesma coisa que médiuns isolados, ou seja, não trocam informações uns com os outros, não há troca de palestrantes, não se reúnem em eventos nacionais ou internacionais. Então, questionar não significa atacar, né? E isso do Espiritismo é bem-vindo. Divergir não significa desrespeitar coisíssima nenhuma, e apontar falhas não significa desunir, muitas vezes é até o contrário. Já viram a confiança que se tem que ter num grupo mediúnico para se conseguir fazer isto e as pessoas não levarem a mal, nem têm que levar. Então, caminho para o futuro. Então eu estava aqui a falar há bocado que ainda não conseguimos entender na sua plenitude a obra básica, e já estou aqui a falar de atualizações dos estudos mediúnicos, mas eu estou a falar de outro ponto de vista. Portanto, Espiritismo é um tripé, tem três pilares, portanto é uma ciência, é uma filosofia, uma ciência com consequências morais. E tem um compromisso com a verdade, ou seja, por exemplo, vejam bem a genuinidade, a forma de pensar de Allan Kardec, quando ele disse que se alguma vez a ciência provar que algum dos pontos que o Espiritismo defende está errado, então espíritas esqueçam esse ponto e sigam a ciência. Até hoje ainda não aconteceu, mas não quer dizer que não aconteça. Agora, temos que ter compromisso com a verdade e estar atentos. Agora, o que é que eu quero dizer com a atualização dos estudos mediúnicos? Para além de aprofundar as obras clássicas, é este tipo de trabalhos, mas eu vou dar dois, mas existem inúmeros outros. Por exemplo, aqui o professor doutor Alexandre Moreira Almeida, que até esteve cá no ano passado nas jornadas, com este livro, Ciência da Vida Após a Morte. Ele analisa aquilo que nós conseguimos ver também nos livros de Allan Kardec de uma forma científica e atual, mas não há nada ali que contradiga, mas está a falar, se calhar, para um público diferente, porque existe na comunidade científica quem, pronto, aquela malta dos espíritos, nem sequer vale a pena perder tempo com isso. Mas existe outro tipo de investigação. Por exemplo, aqui o Paulo Henrique de Figueiredo fez um trabalho de investigação notável em que teve acesso a muita documentação ainda do tempo de Allan Kardec, em que se percebeu que, por exemplo, algumas coisitas tinham sido alteradas ao longo do tempo e chamou a atenção que não era bem assim. Isto é uma delícia ler este livro, mas isto faz parte do universo de livros que ele escreveu, que eu convido-vos a fazer investigação na internet para depois adquirirem. Então, os caminhos para o futuro, tendo o espírito crítico como aliado, estaremos preparados para uma nova etapa e de que tipo de modernidade é que o mundo precisa? Vamos pensar numa coisa. Quando o Espiritismo apareceu, portanto, pré-Espiritismo,
começou a haver um fenómeno, por exemplo, que era o fenómeno das mesas girantes. Na altura não havia televisão, não havia internet, não havia telefones, e as pessoas, vejam lá bem, depois de jantar, juntavam-se a conversar umas com as outras. Né? E então, nos serões, começou a acontecer, um pouco no continente americano e aqui na Europa também, um fenómeno das mesas girantes, aquilo era um divertimento, né? As pessoas concentravam-se um bocadinho, punham as mãos em cima das mesas, e as mesas de repente levantavam, começavam-se a mexer e tal, desde que as pessoas lá tivessem as mãos. Isso foi o quê? Isso foi para chamar a atenção, e havia no início muitos fenómenos mediúnicos de efeitos físicos, para chamar a atenção, e foi o fenómeno das mesas girantes que chamou a atenção de Hipólito Rival, que mais tarde ficou conhecido como Allan Kardec, porque ele não acreditava, enfim, a mesa não tem cérebro, não é? Se ele estava a fazer perguntas e a mesa respondia, por exemplo, uma pancada sim, 2 pancadas não, estou a dizer ao calhas, ou das duas uma, ou era aquelas pessoas que estavam a fazer um toque de ilusionismo, ou então tinha que ser alguma coisa, que fenómeno era aquele, né? Foi aí que se chamou a atenção. A partir do momento que isto depois começou a entrar nos carris e a fazer essa investigação séria, esse tipo de mediunidade mais ostensiva, mais de efeitos físicos, foi gradualmente desaparecendo. Então, o tipo de mediunidade que o mundo precisa é mesmo esse, é que nós deixemos de olhar para o fenómeno e comecemos a perceber do que é que nós podemos retirar das mensagens que nós vamos buscar, por exemplo, em livros. Agora estão-me a ver 2 nomes à cabeça, mas existem muitos outros, como o Divaldo Franco ou o Francisco Cândido Xavier, desde que tenham profundidade. E para quem tiver oportunidade no futuro, numa associação espírita, esta ou outra, de pertencer a um grupo mediúnico, ter sempre em atenção e o cuidado de ter presente sempre que é preciso fazer uma revisão, a autenticidade, ter sempre vigilância, responsabilidade num trabalho mediúnico. Não esquecer as palavras de Allan Kardec, que a fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade, ou seja, não vamos cair na história da carochinha, as coisas têm que ser validadas, têm que se conseguir investigar. E então, pronto, deixo aqui um convite e uma reflexão, um estudo para todos. Se calhar deves aqui uma ganda seca, mas hoje foi isto.